Pronto, comecei a gravar aqui. Fala aí, ser humano. Na eventualidade de alguém não me conhecer pelo BDO, diz aí quem você é. Fala aí, Fausto. Novamente, obrigado aí pelo convite, né, cara, pra gente bater esse papo pela segunda vez. Pela segunda. Conta essa história de ser segunda vez aí. Eu sou conhecido aqui na internet como Zeus, cara. Hoje meu carro-chefe é o Black Desert, mas sempre estive envolvido com MMORPGs, então provavelmente pessoas vão me conhecer por vídeos, né, e conteúdo de outros jogos. Terra, né, principalmente, que foi onde eu comecei. Mas hoje eu trabalho com a internet, né, YouTube e Twitch principalmente, gerando conteúdo para o Black Desert e MMORPGs de forma geral. E a história, cara, é que o Fausto me convidou há um tempo atrás, ano passado, né, pra gente bater um papo, trocar ideia e tal. E a gente ficou aqui, era papo tipo meia-noite, Fausto, pô, vamos trocar essa ideia agora, meia-noite, vem embora. Deu 1h da manhã, 2, né, a gente trocando várias ideias e pau, Fausto, beleza, vou postar o vídeo amanhã, vai ser foda. E aí o Fausto esqueceu de gravar, só esqueceu de gravar minha voz, só esse pequeno detalhe, só que ficou basicamente um monólogo dele falando com o amigo imaginário dele e ficou, Cara, ficou isso aí, mas hoje a gente já testou o som, hoje vai. foi uma das maiores perdas assim na minha vida, porque assim, essa nossa primeira conversa ela foi muito boa, e por mais que a gente tente reproduzir, não vai acontecer, e tá perdido, as pessoas não vão ter acesso a ela, e foi muito foda essa conversa. Se pá, vai até rolar, cara, que eu já nem lembro muito bem o que a gente falou, de repente a gente acaba reprisando aqui também, e vai rolar de repente. Bom, eu queria primeiramente falar assim, sobre a admiração que eu tenho pelo teu trabalho, da abordagem que você tem, do capricho que você tem, e do quanto essa iniciativa ela faz bem para a comunidade. Tipo, eu sou apaixonado pelo jogo, só que eu jogo muito na minha, sabe? Tipo, eu mal interajo em guild e os conteúdos que eu gero, eles são muito pontuais quando eu tô a fim de fazer. E ter gente engajada e chegando e se encontrando uma comunidade legal é super importante para que eu possa jogar o jogo do jeito que eu gosto de jogar ele. Então, assim, você tem uma importância fenomenal, assim, na sua capacidade de unir pessoas com o mesmo propósito de falar sobre o jogo, curtir o jogo junto e demonstrar o quanto a comunidade é dinâmica, é ativa. E, assim, por mais que isoladamente você tenha aí o Xuxa, o Malaca, o Patuim, pelo menos os que eu tenho acesso, e que tem um trabalho muito importante, o teu trabalho congregador, assim, ele é uma coisa que eu nunca vi em jogo nenhum. Você tá muito de parabéns, cara. Pode crer, cara, obrigado. É maneiro, cara, assim, quando as pessoas percebem, né, o que acontece, né, cara, porque na verdade eu comecei muito despretensioso, né, com o YouTube e tal, mas mesmo fora daqui eu sempre fui um cara muito cheio de ideias muito loucas, assim, né, querendo fazer coisas acontecer e tal, e fazer coisas que eram divertidas de fazer, ou muitas vezes fazendo coisas que eu gostaria de participar, mas que ninguém fazia, tá ligado? Eu já fiz muito isso na minha vida, cara, de produzir coisas que eu gostaria que alguém produzisse para eu poder participar, mas ninguém fazia, então eu metia a mão e fazia, assim. Então hoje essa é uma parada que movimenta muito, assim, a forma como eu faço as coisas, sacou? Tipo, é uma parada, cara, eu queria muito tivesse essa parada no jogo, mas não tá rolando, então beleza, vou meter a cara que vou fazer do jeito que eu gostaria que fosse, né? E em vários momentos acabam acontecendo coisas que são diferentes, né? Diferentes do que em geral tá aí, porque realmente sai da minha cabeça as paradas, então é maneiro, cara, que tem essa repercussão positiva, né, em outras pessoas também. É maneiro pra caralho. Eu queria te perguntar também, é muito legal, assim, por exemplo, eu amo o que eu faço, tipo, eu acho que eu nasci para dar aula e para ensinar e para conversar com pessoas, eu acho que eu me sinto muito encontrado no meu trabalho, só que às vezes eu perco um pouco a mão e saio pegando mais aluno do que eu aguento, e aí às vezes eu trabalho tipo 10 horas por dia e no final eu tô destruído, cara, literalmente destruído, eu não consigo conversar com a minha mulher em casa. Então, assim, esse negócio de trabalhar por paixão, ele às vezes mascara o quanto cansa a atividade que a gente faz, e aí a gente não percebe o quanto a gente faz demais justamente por amar, e eu queria saber se você consegue discorrer sobre isso, o quanto o BDO e o que você faz por ele ocupa do teu dia a dia, e o quanto às vezes você se sente sobrecarregado por querer fazer muita coisa e às vezes não dá conta. Cara, eu entendo o que você está falando, entendo perfeitamente isso aí, mas eu acho que eu me encaixo numa perspectiva um pouco diferente disso.
Porque, tipo assim, o BDO hoje ele é só um jogo, né, cara? Ele não é um fim, né? Ele não é, meu Deus, se o BDO acabar, eu não sei mais o que eu vou fazer da minha vida, né? Não é. Muita gente até acredita que seja essa parada, né? Muita gente acreditava que seria isso com o Terra, por exemplo, né? Eu fiquei 6 anos jogando Terra direto e havia essa parada de, pô, acabou o Terra, o Zeus também não vai fazer mais nada, não vai jogar mais nada, é o fanboy de Terra. E hoje é a mesma coisa com o BDO, mas o BDO é só um background, né, cara, pra parada, e outros jogos virão, outros conteúdos virão, e eu não acho que é o BDO que me define como nenhum dos outros jogos que eu fiz hoje define, né, o meu trabalho, né, cara. Eu acho que eu tenho esse burnout, né, que você tá falando aí, né, essa queima mesmo de estresse, mas isso, cara, é uma característica minha, assim, em todas as coisas que eu faço, sabe? Eu sempre, trabalhei muito, assim, cara, eu sempre me dediquei a todas as coisas que eu fiz. E não sei se eu vou conseguir, é uma parada que eu não sei nem se eu quero mudar, na verdade, assim, sacou? Tem momentos onde eu paro pra falar, pô, cara, eu tinha que trabalhar menos. E uma última chance, o último momento que eu tive como esse foi agora no Ano Novo, que eu tirei 3 dias no Natal, no fim de semana do Natal, e tirei mais 3 dias no final do ano pra desligar, mano. Desliguei, a galera que me acompanha viu que eu tava, assim, no máximo postando uma paradinha no Instagram ou outra. Mas, brother, não abri nenhum jogo, meu computador ficou desligado, não abri Discord, eu realmente desconectei, assim, em geral mesmo. E, cara, é incômodo, eu fico incomodado, assim, saca? eu relaxo, entendeu? Eu consegui desligar, assim mesmo, de não ficar preocupado com nada, de não ficar estressado e tal. Só teve um estresse, né, que você também acompanhou, que foi inevitável. Mas, assim, no geral, eu fiquei de boa, mas, sabe, por dentro eu fico aquela parada de, pô, caralho, porra, quando começar o ano novo, tem várias paradas pra fazer, né, cara, cheio de coisas aqui, então eu sempre fui muito ativo, assim, com as coisas, eu sempre curti muito essa parada, e tem esses momentos de trabalhar mais do que deveria, de ficar muito cansado, mas eu acho que eu nunca, assim, no geral, não é uma parada que me afeta negativamente, tá ligado? Eu acho que essa é a real, uma parada que sempre me moveu, né, cara? Sempre foi meu combustível, tá sempre querendo produzir alguma coisa, sempre querendo fazer alguma parada. Então, assim, de forma geral, eu acho que esse comportamento, ele mais me alimenta positivamente do que negativamente. Então, por isso que eu não penso muito em mudar. Eu entendo muito bem o que você fala, porque, por exemplo, eu tô de férias, eu tô morrendo de saudade dos meus alunos, e aí eu fico lendo coisas e vendo coisas que eu sei que serão assuntos legais pra gente trocar ideia. Então, e ao mesmo tempo que às vezes eu falo, porra, eu devia estar com tudo desligado também, e deveria estar brincando com a bebê aqui, e, tipo, conseguir ficar muito tempo com ela, eu também acho que é uma coisa benéfica, sabe? A maneira como eu me exponho a muito conteúdo, eu acho que, no fim das contas, acaba dando um resultado muito positivo. Então acho que entendo muito bem o que você fala. Talvez eu tenha formulado uma pergunta reduzindo só a Black Desert, mas assim, em questão de tempo mesmo, de carga horária, quantos jogos e o teu universo do trabalho que você desenvolve ocupa do teu dia? Você se atenta a isso, a limitação de tempo, de horário? Cara, não, hoje não. Mas por que não, né, velho? Porque eu tô num cenário onde isso não me favorece muito, assim. Porque eu me mudei, né? Eu tinha uma realidade, tipo assim, onde eu vivi anos, né, cara, no Rio de Janeiro, praticamente a minha infância, adolescência e grande parte da minha vida adulta foi toda no Rio de Janeiro. Então, cara, meus melhores amigos estão lá ainda, né? Ou alguns deles nem estão lá mais e foram para mais longe ainda. Então, quando eu vim para São Paulo, eu meio que me isolei, né, fisicamente das pessoas que eu amo, assim, praticamente. Minha mãe tá lá ainda, então eu não tenho mais esse contato físico praticamente com ninguém, assim, das pessoas que me aproximei. Então, aqui, onde eu tô agora em São Paulo, eu e minha família, né? Eu, minha esposa, meus filhos, e é isso, né? E cada um aqui tem a sua vida também, né, cara? Então, quando eu não tô trampando, eu meio que não tem muito o que fazer, tá ligado? E a pandemia piorou mais ainda, né? Porque eu poderia estar fazendo outras coisas externamente, sei lá, academia, uma arte marcial, coisas que eu curto fazer também, onde inevitavelmente eu poderia ter contato com outras pessoas e conhecer novas pessoas, né? Fisicamente, mas, pô, com a pandemia essa parada, né, se restringiu também. Então, cara, se eu paro de trabalhar, se eu paro de produzir, eu vou ficar assistindo uma série, vou ficar ocioso e às vezes eu consigo fazer isso até enquanto eu estou trabalhando. Então, eu acho que eu não controlo mais tanto esse tempo de trampo, porque ele já não faz muita diferença, entendeu? Antigamente eu era um pouco mais regrado com isso, porque, pô, cara, eu vou parar aqui 6 horas, porque, pô, vou encontrar com não sei quem para tomar uma cerveja no bar ali, eu vou jogar uma parada, vou jogar uma bola, vou, sei lá, qualquer parada. Eu tinha outras atividades externas e eu então tinha um controle maior do trampo para poder fazer essas atividades. Hoje eu já não tenho tantas dessas atividades, né, por vários motivos. Até quero voltar com algumas delas,
Mas enquanto eu não tenho essas atividades, né, porque minha esposa também trabalha fora de casa, então, isso eu não vou poder ficar com ela. Meus filhos estão na escola, não vou poder ficar com eles, vou ficar em casa olhando pra parede? Já, vou produzir melhor, entendeu? É tipo isso, saca? Eu ficava dizendo que se não tivesse a pandemia, se não tivesse acontecido a pandemia, eu não teria voltado a jogar BDO, mas eu acho que eu tô mentindo, assim. Do jeito que me conheço, eu teria voltado. E eu não. E eu não acho que esse negócio de que sem jogo eu passaria mais tempo com a família, ou com amigos, ou com interação social, porque eu tenho meu limite e eu sempre me fecho. Então eu arrumaria outra coisa para jogar ou outra coisa para ler, e acho que o meu convívio social, assim, ele ia se manter mais ou menos no mesmo nível. O que você vê em relação ao trabalho, ao canal, ao que você desenvolve para esse ano? Você tem expectativas, tem objetivos? Cara, eu tenho, assim, eu acho que essa foi até uma ideia que a gente chegou, acho que a gente trocou essa ideia na última vez, assim. O canal do YouTube, ano passado ele sofreu muitas ondulações assim, muito agudas, né? Pra cima e pra baixo, né, cara? A gente teve alguns picos muito bons, assim, de repente, teve umas quedas absurdas, então teve umas ondulações muito grandes, assim, muito desanimadoras, inclusive. O YouTube, pra mim, ele é muito desanimador, de forma geral, porque eu não vejo o YouTube como uma plataforma que dá espaço para pequenas grandes ideias. Eu não sei se você consegue entender isso que eu quero dizer, cara. Sim. Tipo, você, mano, você tá ali trocando ideias sobre, sei lá, mano, ideias, filosofia, né, cara, coisas que vem na sua cabeça e tal. Tipo, resumindo de forma melhor, cara, se você não tá falando sobre o mainstream, né, do que tá acontecendo agora, você não sai do lugar, né, cara? Você fica ali girando meio que em círculos, assim. Essa parada é muito frustrante com relação ao YouTube. Então, o YouTube, ele foi feito, na minha opinião, tá? Ele foi feito por um cara que sabe manipular aquilo que pega as pessoas pelo fígado e ela nem sabe que ela se prende por aquilo. Porque, assim, se você olhar para o público do YouTube, aquilo que ele gosta de assistir e aquilo que ele acaba assistindo é meio diferente. Então, se você perguntar para uma pessoa o que ela gostaria de ver no YouTube, ela vai falar, eu queria uns papos filosóficos mais profundos, que eu pudesse aprender, melhorar com a pessoa. Muito provavelmente ela vai dizer isso. Mas aí, quando você vai ver o histórico de navegação do YouTube dela, é sempre piada, é alguém se ferrando, é de fofoca falando mal do outro, é aquele cara lá falando que você não presta, que você faz parte da Opus Dei. e a pessoa assiste aquilo e ela assiste não gostando daquilo, mas é aquilo que ela consome. Então é aquela parada de quem são os caras que dizem que gostam de Big Brother comparado com o número de gente que assiste aquilo. Então, assim, realmente o YouTube ele vai favorecer o Felipe Neto, que ele descobre como funciona a massa e faz o conteúdo para ela, independente do que vão pensar dele. E assim, eu percebi em você uma coisa muito parecida comigo, tipo, você quer ser conhecido pela sua paixão, não por aquilo que vende imediatamente, né? Exato, cara, exatamente. Eu tô tentando, cara, achar meio que um meio termo nessa parada aí, sabe? De procurar coisas assim que não seja mainstream, não existe, né? Mainstream MMORPG meio que não existe tal coisa, né? Mas procurar coisas que gerem, né? Por exemplo, cara, uma parada que eu já fiz, já tentei fazer, mas que eu odeio fazer, não faço mais, assim. Só vou fazer se for uma parada que eu achar muito foda. Lista, por exemplo, que é um bagulho que movimenta, mano, o nosso cenário. Você pegar os canais gringos e até os canais brasileiros, assim, que conseguem fazer números razoáveis, né? De fazer 30, 40, 50 mil. Mano, é lista. 10 jogos, não sei o que lá. 10 jogos, não sei o que. Não sei o que. E é uma repetição infinita de coisas que a gente já tá cansado, porque nem tem tanto jogo assim pra gente fazer lista, né, cara? Que está em voga ou que vai sair ainda. Então, eu ainda tento achar, né, um meio termo nessa coisa de fazer aquilo que eu tô a fim de fazer e ao mesmo tempo fazer alguma coisa que gere visualização também, né? Que gere interesse na galera. Mas é difícil, cara. O meu plano para esse ano, assim, que eu já comecei, é o de me aprofundar em jogos que eu não vou jogar. Porque, assim, jogos que já são de grande sucesso, mas que eu não vou jogar por vários motivos, mas que eu gostaria de conhecer por minha conta, né, cara? Porque às vezes eu me vejo em discussões e esses jogos sempre aparecem, né? Guild Wars 2, Final Fantasy XIV, World of Warcraft, não sei o quê. E eu só falo com base no que me dizem, né? Cara, eu ouvi falar que é isso, ouvi falar que é assim, assado. Então eu nunca me dediquei
a nenhum deles, né? Porque eu tinha essa parada, cara, eu só vou jogar o jogo se eu for jogar, né? Se eu for jogar, pra, me dedicar a ele. E esse ano eu decidi jogar os jogos para conhecê-los, tá ligado? Tem sido uma experiência interessante, cara. Eu comecei com Guild Wars 2, inclusive amanhã já vai ter o primeiro vídeo que eu fiz sobre assim, essa primeira experiência, porque é uma parada que eu queria fazer, porque vídeo de primeira impressão, né, é um vídeo, tem o seu público, tem o seu propósito, mas ele cobre muito pouco do que poderia cobrir de um jogo, né? Então eu não vou fazer mais isso, né, cara? Assim, no meu interesse não é fazer vídeo, eu não tô jogando, por exemplo, agora comecei essa história com Guild Wars 2 para fazer vídeos de primeira impressão. Esse vídeo que vai ser amanhã vai ser só sobre quests e a exploração de mundo, que é uma parada gigantesca, mas tem um monte de coisa para se falar do jogo que é da hora, assim, que inclusive podiam ser referências para outros jogos, né, assim, que seria maneiro de se copiar dele, né? Então eu tô jogando os jogos para conhecê-los e falar sobre eles da minha própria perspectiva. Essa parada que eu quero fazer, pelo menos com jogos assim que já estão consolidados hoje, né, no cenário, é uma parada que eu tô querendo fazer até o final do ano. O que eu acho uma coisa muito bacana, porque de repente você acaba atraindo para você uma pessoa, assim, um público que gosta tanto de você que ele quer aquele jogo apresentado para ele por ser você, entendeu? Independente de ser a melhor avaliação daquele jogo no mercado. E eu acho que o caminho, assim, eu acho que seria meio que esse. Você percebe um público fiel que reconhece a produção do seu trabalho e que contribui com isso? Como que é o teu relacionamento com um apoiador, com Twitch, cara, essas caramba, coisas? Pô, essa parada que você falou aí é muito real, assim, cara. Tem várias pessoas que eu já tive esse diálogo, assim, né, de o cara chegar, faz um vídeo de não sei o que lá, eu falo, mas já tem o vídeo do Tommy Shot, já tem o vídeo do Xuxinha lá, vê lá, já fizeram, mas eu queria ver você falando, tá ligado? E isso é muito gratificante, não é legal isso, cara? É maneiro pra caramba, né? Aí eu, beleza, não, ok, vou ver o que eu faço com isso. Tem vários que eu não faço, né? Vídeo de guia, então, cara, Xuxinha, Tommy Shot, cara, Pandão faz mais vídeo, guia escrito. Mano, eu amo vocês, mano, porque, cara, o trampo que vocês tiram das minhas costas é maneiroso que eu não faço. Cara, essa sensação, tá vendo? É muito legal ter de figurinha que a gente troca sem nunca ter conversado, mas a gente tem essa sensação. Eu adoro o Xuxa porque às vezes, assim, as pessoas me mandam perguntas e a coisa que eu sei, e se eu sei, eu não consigo recusar essa informação. Mas aí é um trabalho que é um saco você formatar e passar pra pessoa. Não é má vontade, mas é que demanda tempo e eu tô dedicado a fazer outras coisas. E aí eu vou ver o vídeo do Xuxa e o conteúdo do cara é perfeito, tá mastigado, tá bonito. Então, assim, é muito legal ter pessoas na comunidade fazendo coisas que pelo menos servem de referência. Eu poder recomendar um vídeo dele, assim, eu acho que é muito, muito bacana, cara. Eu adoro essa parada, mano. Tem uma galera aqui, né, no nosso servidor, no SA, e assim, só no SA a gente já tem, dentro da nossa própria comunidade, tem uma galera fazendo praticamente conteúdo de tudo já. E quando não tem também, a gente joga no bolo, pega um cara do NA, também tem coisas que a gente acaba usando de referência deles também. Mas eu, assim, principalmente quando se fala de guia, cara, tem umas paradas que são muito bem feitas na nossa comunidade, não faz sentido ter que fazer de novo, entendeu? Então, eu acho maneiraço só indicar a galera, assim. Mas tem sim, cara, tem bastante essa parada da galera querer ver, tá ligado? Eu curto o seu trabalho, acompanho você, eu quero ver a sua opinião sobre esse assunto, né? Sua opinião sobre esse jogo, isso é muito da hora. E eu tô querendo fazer isso, né? Eu tô querendo fazer isso um pouco mais... Eu fiz muito vídeo de primeira impressão, cara. Essa parada eu fiz bastante, assim. E eu tô querendo sair um pouco disso, na verdade. Eu quero sair um pouco desse âmbito de primeiras impressões, que é aquela parada. Você vai jogar o jogo por 2-3 horas e o que você conseguiu ver ali, você fala sobre. Né? Eu fazendo vídeo de primeira impressão de New World, do NW, lá, o jogo da Amazon, eu só me orgulho por ter sido extremamente honesto e genuíno na hora que eu fiz. Mas hoje eu olho pra ele e eu não vejo mais nada daquilo que eu via. Porque não foi aquele momento, mas assim, foi o que veio depois daquele momento, que contradisse tudo aquilo que eu esperava que fosse, que me deu uma bruxada enorme, e que de fato, eu entendo isso que você fala. Tipo, eu falei um monte de coisa e algum desavisado pode chegar lá e pode ter uma impressão errada. E ele pode não achar o vídeo onde eu retifico isso, por exemplo, né? Sim, então, de repente, então, ao longo da história, quando você pensa na longevidade do seu canal, ao invés de fazer uma primeira impressão, mas ter jogado e falado com propriedade da experiência que você teve, para a longevidade do canal, não para o efeito imediatista de ter lançado o vídeo ali, eu acho muito gratificante para a história que a gente está escrevendo, porque meio que a gente está fazendo isso, né? Eu percebo uma transição assim do público em relação a reconhecimento de valor, e eu acho isso muito legal.
Antigamente chegava um público, e não que não tenha, claro que ainda tem, mas chega um público muito imaturo que não entende o valor do seu trabalho, não entende o trabalho que dá, e ele quer que você tenha informação pronta, formatada. Ele quer que seja do jeito dele, exposto de uma maneira que agrade os ouvidos dele, e ele acha desonesto que você ganhe dinheiro com aquilo. E assim, para mim, essa concepção, embora ela ainda seja muito comum, ela está diminuindo em relação ao que ela já foi um dia. E aí tem gente que está percebendo que gosta tanto, que vê tanto valor, que ele quer contribuir para que aquilo continue existindo, por exemplo. Cara, tem muito isso aí, na verdade. Assim, eu acho que eu só discorreria essa galera que você tá listando, assim, porque, cara, essa parada é um desafio, assim, né? Manter a sanidade mental. Porque, cara, eu não sou... Do barulho que essas pessoas fazem. Do barulho que essas pessoas que eu descrevi aí fazem, é isso? Não, assim, porque eu não sou grande, tá ligado? Pro YouTube, principalmente falando, eu sou, mano, uma formiga, né? No final das contas, assim. Mas, brother, eu sou uma formiga que pô, pra eu controlar o barulho que eu faço, eu já não consigo, assim, tá ligado? Tem vídeos que eu posto... Se eu postar, por exemplo, um vídeo por dia, e esses 2 vídeos geraram mais de 70 comentários cada um, eu já não consigo lidar, sacou? Eu não consigo responder todo mundo, né? Não consigo desenrolar e tal. Mas eu costumo ler todos, cara. Eu costumo ler todos os comentários que aparecem nos vídeos, pelo menos. Assim, eu já até comentei isso. Mas eu hoje, cara, essa é uma parada que eu comentei na live esses dias, eu nunca tinha falado sobre isso. E eu vou comentar sobre isso agora, porque as pessoas que não lidam com isso, né? Porque, assim, isso são os comentários no vídeo. A gente tem um vídeo, aí, sei lá, tem 70 comentários, pra mim já é muita coisa, é muito comentário pra gerenciar. Mas ainda tem a live, por exemplo, que é um público diferente, mas o que o cara digita no chat é muito semelhante com o que ele digita num comentário do vídeo. É uma pergunta, um comentário, uma coisa que exige uma resposta sua. A diferença é que na live eu tenho mais tensão, eu tenho mais obrigação de responder, porque está acontecendo, eu estou lendo ali em tempo real, então não tem como eu simplesmente não ignorar, é mais difícil de deixar passar, né? Mas assim, a mecânica da coisa é basicamente a mesma. E que muitas pessoas que não lidam com isso, né, não entendem, é que infelizmente, cara, nem todo mundo que está digitando nem todo mundo que está digitando é quem eles dizem que estão ali, né? Eles não são quem eles estão dizendo que eles estão ali, ou eles não estão querendo saber exatamente o que eles estão ali. Então o grande desafio hoje, cara, é conseguir identificar, tá ligado? Ou pelo menos conseguir, assim, lidar com isso até você entender quem é o cara, se ele não está ali só para te encher o saco, ou se ele está ali realmente com uma dúvida legítima, né? Porque, cara, eu já tive vários momentos, assim, eu acho que a Twitch, na verdade, ela me deu esse impacto de forma muito mais intensa e muito mais rápido. Porque teve um momento, assim, cara, que eu tive pessoas muito dedicadas a me encher o saco, tá ligado? Teve um momento, assim, que tinha uns caras que eram extremamente dedicados nisso, na stream, os caras faziam questão de abrir, né, cara, de estar ali, criar 1 milhão de contas e tal, o tempo todo monitorando. E, velho, era um bagulho tão metódico, tão escroto, assim, que coisas que aconteciam, exemplos, assim, que eram padrões que eu acabava identificando, né? Se eu pegava ali, o cara entrava na live, ele acabava de dar o follow, e aí ele faz uma pergunta que era extremamente longa de você responder. Por exemplo, cara, e aí, o jogo é pay to win? Que é famosa, né? Essa clássica. E, cara, você não tem como responder isso rápido, né, mano? Você pode dizer só sim e foda-se, mas, cara, nunca é só um sim, nunca é só um não, sim, né? Tem que discorrer essa parada pro cara entender o porquê que é e o que ele pode fazer com relação a isso. E no começo eu respondia muito, eu sempre respondia os chats, né? Eu sempre li meio que quase tudo que dá, né? Porque muitas vezes é impossível de você ler tudo, mas eu sempre, cara, leio muito, assim, quase tudo que você fala no chat eu leio e respondo, né? Então, os caras começavam a aproveitar disso. Isso não aconteceu só comigo, né? E os caras, esse cara é o cara que lê tudo. Então eu vou lá para perguntar, por exemplo, cara, qual é a diferença entre uma feiticeira e não sei o quê? Também não é uma resposta curta, é uma resposta longa, gigantesca, que você vai ter que discorrer pro cara. Então, eu comecei a perceber um padrão de pessoas que acabavam de criar conta na Twitch, acabavam de entrar no canal, fazendo perguntas que, assim, eram muito semelhantes entre si e que, cara, eram extremamente longas. O cara tava ali literalmente para fazer você falar. E aí, o que você percebia nesse cara? O cara tinha umas coisas, assim, extremamente bizarras, porque os caras faziam, parece que, questão de se espotar, assim. O cara chegava e te perguntava coisas como essa. Cara, como é que é a mística A mística é uma classe boa, por exemplo? Uma classe legal para começar? Como é que é a mística? Aí você ficava ali, 5 minutos com o cara, trocando ideia, desenrolando, não sei o que, explicando como é aquela classe, trocando ideia, o chat mesmo ajudando também. Beleza, daqui a pouco esse assunto ele ia tomando as suas formas,
e aí alguém falava sobre mística contra não sei o que, mística contra ninja é muito ruim, não sei o que. Aí esse mesmo cara que perguntou para você como é que era a mística para iniciante, ele debatia com os caras como se ele fosse experiente pra caralho. Não, mas a mística contra o ninja usando tal skill é assim, é assado, e você, mas que porra é essa, mano? Como assim, velho? Acabou de chegar aqui no meu... Você tá entendendo? Sim. E aí você escutava o cara. Então, assim, esses padrões, porque os caras, eles são tão foda-se, assim, entendeu? Que eles não estão nem preocupados se você vai perceber ou não. Os caras começam a parar, enchem o saco, depois eles ficam no chat. Não sei se é porque o cara gostou da live ou ficou, se ele só não tá nem aí, sabe? Mas você, assim, vários desses padrões, né, de comportamentos, né, escrotos, assim, para te encher o saco, para te forçar a ficar falando por muito tempo, inutilmente e tal, eles foram... Eu fui percebendo essas paradas, né? Então eu fui criando meus mecanismos para lidar com isso, né, cara? Então, cara, engraçado, porque eu acho que é uma coisa muito do adolescente, da rebeldia contra a presença do professor e da tentativa de manipular o discurso do professor. Eu não sei, eu vejo um certo comportamento infantil, mas é um comportamento humano. E dá nojo. É uma das coisas pelas quais, assim, eu não me vejo fazendo live e com muita gente. Eu fiz algumas vezes e aí caiu uma turminha que gostou muito, foi muito legal para mim também, mas eu acho que inevitavelmente com o crescimento vem esse tipo de comportamento e, cara, eu não me vejo lidando com isso. E aí, o que esse cara quer? Ele quer que você seja rude, ele quer que você perca a paciência na quinta conta perguntando se o jogo é pay to win, ele quer que você fale, cara, eu não vou responder isso não, para poder dizer que você é arrogante, ou que você é ignorante, que você não presta. Esse assim, isso é uma das possíveis intenções que o cara tem, né? Uhum. Mas tem o que acontece até assim, meio que fora disso, porque sem tipo, propósito assim, algum. Eu criei esses mecanismos de proteção, né, para ir sondando quem são os caras. Então, velho, chegou um cara com uma pergunta que eu já identifiquei assim que é estranha, eu já dou um catuquinho, eu já forço o cara. Hoje veio um cara, por exemplo, na live e perguntou, cara, todo dia tem um cara, mano, todo dia. Ele chegou e fez uma pergunta que eu não lembro nem qual foi, cara, que ele falou, ele fez uma pergunta assim complexa, aí eu fui e joguei pra ele. Eu falei, não, beleza, cara, isso aí que você tá perguntando não é tão simples assim. Que tipo de... Eu acho que ele perguntou qual era uma parada de qual a melhor classe para começar e tal. Eu falei, cara, não dá para responder isso, eu preciso saber qual é o seu estilo de jogo, porque qualquer classe pode começar no jogo. Mas qual o tipo de classe que você gosta? Uhum. O cara sumiu, entendeu? Ele não responde mais. Então, assim, ele joga ali e ele às vezes vai embora, ou ele não vai desenrolar mais com você. Porque aí eu fiz ele digitar no chat. Eu fiz ele ter que digitar pelo menos umas 3 frases ali para ele me dar um raciocínio de que tipo de classe. Tem cara que continua. Tem cara que você tem que... E o cara que continua, ele é o realmente interessado no que está acontecendo. E é para ele que você tem que dar atenção, né? Exatamente. Então, assim, às vezes, aí quando você identifica um cara que... Muitas vezes, que talvez seja um erro que eu preciso... Um erro que é um erro mais pra mim, assim. Porque muitas vezes eu identifico que o cara é um filho da puta, e aí eu dou um tocão, tá ligado? Eu dou um catuque no cara. Só que muitas vezes esse contexto que eu tô passando pra você, as pessoas que estão na live, elas não têm esse contexto todo, entendeu? Elas não têm esse acompanhamento, tá ligado? De tudo que aconteceu, de tudo que já rolou, de quantidade de arrombado que eu já tive que lidar. Então, assim, muitas vezes eu não tô afim, às vezes eu dou o topo no cara, entendeu? E pro cara que às vezes tá na live que é novo, ou chegou há pouco tempo, ou sei lá, acompanha, não tem esse contexto na cabeça, ele, cara, o Zeus tá respondendo esse maluco, ele só fez uma pergunta inocente, ele é só um jogador novo, inocente, fazendo uma perguntinha tranquila, como o Zeus pode ser tão ruim com esse rapaz, como criança? Então, eu acho que aqui a gente resolve 2 problemas, um meu e um teu. O primeiro é assim, a dificuldade que eu tenho de explicar para as pessoas por que eu não streamo. e o segundo é as pessoas que falam que confessam para mim que não vão muito com a tua cara pela maneira como você trata o pessoal lá e não sabe, justamente por esse contexto. Então acho que quando o pessoal descobre o que você passa, eu acho que fica muito mais fácil enxergar quem você realmente é. E eu acho isso super importante. Bizarro, assim, mano. Eu queria ter montado assim, ao longo da vida, ter tido a paciência, né, cara, pra ter montado um dossiê de filho da puta, assim, mano, de conversa de filho da puta. Porque, e você não pode ser o cara que é extremamente legal, porque senão o ambiente ele fica insuportável pra quem tá ali de forma genuína querendo seguir o teu conteúdo. Porque o cara, ele quer ver você jogar e quer ver você explorar o seu jogo, a sua maneira. Ele não quer ver você, se ele quiser ficar ali 2 horas repetindo 8 vezes se o jogo é pay to win ou não. Se torna exaustivo pra ele ficar ali, né?
Então, pois é, mas enfim, eu acho que como eu estava dizendo, né, cara, eu acho que assim, a parte do erro que eu tenho, porque, cara, tudo isso é tipo assim, as pessoas muitas vezes não têm noção, porque a pessoa às vezes ela presta atenção em um comentário de alguém específico que eu respondi. Só que, mano, eu tô olhando um chat que tem 200 pessoas falando, infinito, sem parar, constante. Eu acompanho diversas conversas ao mesmo tempo. Tem um cara que tá falando sobre a mística, tem outro cara que tá falando sobre pay to win, tem outro cara que tá falando sobre o maluco que eu tô tampando na porrada. Então, assim, o chat, ele tá no mínimo, na maioria dos casos, com 2 ou 3 ou 4 conversas acontecendo simultaneamente, tá ligado? Então, você tá acompanhando todas essas conversas e ainda jogando e fazendo isso, né, cara? Assim, no geral, é assim que a parada funciona. Em algum momento você se acostuma com isso, né? Pra mim, hoje, é uma realidade normal, né? Mas, brother, maioria, se você pegar um cara que nunca fez stream, botar ele num chat com 300 pessoas falando com ele infinito... Não dá, e, cara, aquela rolagem, irmão, aquela loucura. Se você não... Se você pira, cara, com a parada, e ainda tendo que lidar com os arrombados que aparecem, entendeu? O bagulho é louco, né, cara? Então, o meu erro hoje, assim, que é uma parada que eu tô tentando já melhorar pro meu próprio bem, é o de não dar o toco nos caras, entendeu? É de não dar essa catucada. Hoje em dia, cara, assim, se o cara, eu percebi que ao invés de dar o toco, toma ban, foda-se. Toma o ban, e eu, cara, por que tomou ban? Não, tomou ban porque merece, ponto. É isso, vida que segue. Então, eu estou evitando de dar o toco verbal, né? De dar o esporro verbal, porque no final das contas o cara ele não tá nem aí para essa parada, é justamente o que ele quer, né? No final das contas. E você pode dar um recorte para ele usar contra você fora de contexto. E aí, mesmo que não seja recorte, às vezes o cara que tá na live que ouviu, que não tem o contexto da parada, ele vai, às vezes é escrotão, não sei o que, com um cara que é maneiraço, que é o inocente, né? A ovelhinha inocente. Então, hoje eu tenho tentado evitar assim, a resposta verbal, né, cara? Eu identifiquei que o arrombado toma ban, tchau, vida que segue, é isso, né? Então, eu tenho tentado controlar isso mais, assim, novamente, pro meu próprio bem, né? Porque no final das contas eu nem afeto o cara como deveria, e eu acabo ainda criando um problema para mim, né, que vai se discorrendo, né, ao longo do tempo. Né? Como que você... E acho que essa pergunta é super difícil de responder. Você consegue, assim, dizer qual que é o efeito de crítica ácida, de crítica destrutiva em relação ao seu trabalho? Assim, a repetição disso ao longo do tempo? Você consegue ver, assim... sintomas negativos na sua vida em decorrência de gente azeda que chega para depreciar o teu trabalho? Porque cara, eu acho... Pode falar. Não, fala aí. Assim, cara, eu sempre fui um cara que gostei muito, assim, eu sempre tive opiniões muito, muito fortes sobre as coisas, tá ligado? E assim, eu tenho minhas opiniões sobre as coisas, elas são sempre embasadas em alguma coisa. Eu não simplesmente inventei da minha cabeça, eu acredito nisso porque sim. Não tem porque sim. Sempre tem um motivo pelo qual as ideias foram se modulando até eu chegar numa determinada conclusão. E por causa disso, cara, se você chegar pra mim e discordar de mim, a gente vai desenrolar, tá ligado? Até porque eu vou te apresentar todas essas ideias. Eu vou te apresentar todos os motivos pelos quais, né, eu cheguei nessa conclusão, eu cheguei nessa crença, e enfim. A gente vai desenrolar. Só que, cara, eu cresci num mundo onde a internet não existia, entendeu? Eu fazia isso verbalmente, frente a frente com as pessoas. Não tinha esse papinho de, vou te bloquear, vou sumir, não tem essa. A gente sentava frente a frente, as conversas sempre foram frente a frente. Acaloradas ou não, elas sempre eram frente a frente. Elas tinham que ter começo, meio e fim. Não tinha como você fechar o Discord e ir embora, tá ligado? Não tinha como fechar o chat e ir embora. Não era assim que funcionava, né? Então, essa é uma característica minha, cara. Tipo assim, eu gosto pra caralho de debater, mano. Eu gosto muito de defender as minhas ideias, eu tenho, cara, prazer em fazer isso, sacou? Muito, assim. E eu, cara, faço isso muito bem, entendeu? Faço bem no ato, assim, eu desenrolo muito bem. E muitas vezes é maneiro fazer esta live, porque a gente troca ideia sobre várias paradas na live, assim. Quando as pessoas estão lá, de fato, pra trocar ideia sobre alguma coisa... A gente faz isso direto, cara. Todo dia tem alguma parada, tem alguma ideia que foge do jogo, né? No final das contas, o Black Dash, muitas vezes, ele é só um background para vários outros assuntos. Para uma visão de mundo que vai além dele, né? E quando vem essas críticas, cara, eu, sinceramente, a única coisa que me dói é não poder estar com um arrombado frente a frente. Eu lembro de uma situação que foi muito foda. Essa parada, assim, foi uma parada muito foda. A gente teve uma situação há muito tempo atrás, cara, foi um torneio que deu uma merda gigantesca na final, cara, foi uma bosta, assim, que foi novamente um erro meu, né, assim,
Eu vou até citar uma frase, cara, que eu citei pra galera, assim, que descreve muito essa parada depois, porque, assim, aconteceu uma merda num torneio, e no final das contas tinha 3 pessoas pra definir a finalização, pra definir, né, quem seria o campeão, e deu uma treta entre as 3 pessoas, e a parada foi tão escrota que no final das contas, assim, a opção menos merda foi dar o prêmio pros 3. Foi dar o prêmio pros 3. E, cara, foi uma discussão do caralho até chegar a essa conclusão, até eu finalmente falar, mano, todo mundo ficou campeão, foda-se, porque eu não tenho mais o que fazer, eu cometi o erro, me enfiei os pés pelas mãos, então vou dar o prêmio pra todo mundo. Chegou a esse ponto, né? E antes de chegar nisso, teve uma galera que tava no chat, né, cara, isso na live, né, no dia da final, isso acontecendo. E eu lembro de um cara, que eu não vou nem mencionar o nome do brother, não, pra não piorar, mas ele chegou falando, mas que não sei o que da regra do campeonato, não sei o que. Eu falei, mano, que regra do campeonato que você tá falando? A regra, não sei. Eu falei, cara, entra aqui no chat agora, vamos desenrolar, me fala qual a regra. Aí ele entrou no chat, entrou no Discord comigo ao vivo, e falou, cara, é porque essa regra aqui, não sei o que. Eu falei, cara, mas onde que tá essa regra? Você leu essa regra na lista de regras do campeonato? Ele, onde é que tá o link das regras? Meu irmão. Quando ele falou onde é que tá o link das regras, mas eu comi ele vivo. Eu falei, meu irmão, tá discutindo comigo sobre as regras do meu campeonato, sem você nem sequer ter lido a porra das regras, porque se você tivesse lido, você teria o link, meu irmão. Foi assim, eu engoli ele, entendeu? No chat ele tava, meu irmão, falando infinito, mas, cara, quando a gente parou frente a frente, não tinha mais o que falar, acabou os argumentos da parada, né? Enfim, mas de qualquer forma, né, nesse dia eu cometi essa parada descreve muito isso, né, cara? Quando você bota o cara frente a frente, ao vivo, pra trocar, mano, esse é meu terreno, tá ligado? Eu adoro fazer essa parada. Eu estando errado ou não, é maneiraço no final das contas você chegar e falar, pô, mano, beleza, foi mal, eu tava errado. Também é maneiro, sabe? Também é legal você mudar alguma percepção que você tinha tão solidificada na sua cabeça, você tinha tanta certeza, mas vem um cara e te dá um fiapo de fala e você fala, porra, como é que eu não pensei nisso, né? Eu não tenho problema nenhum, absolutamente nenhum, em mudar de opinião. Pelo contrário, geralmente eu agradeço a pessoa. Porque se eu mudo de opinião, eu parto do princípio que eu fui de um lado que eu considerava errado, fui para um lugar que eu considero mais certo. E a pessoa me fez um favor de provar que eu estava errado. Então eu ajo meio que dessa forma. Então eu não vejo como uma derrota quando uma pessoa me faz mudar de opinião. Eu agradeço e falo, pô, valeu por despender do seu tempo aí para me convencer. Só que é complicado. Mas, enfim, aí que acontece, cara. Aí beleza, teve essa treta toda, né, cara? E esse foi um dos momentos mais intensos aqui, cara. Foi um momento assim de eu pensar em desistir, assim, tá ligado? Desistir de fazer CDL, desistir de streamar, assim, cara. Foi muito intenso, cara. Porque, tipo, principalmente que era uma briga de Big Damage contra Versus One, a parada dos envolvidos, mano, foi assim, um bagulho que me deixou na merda, assim, cara. Deu caralho, brother. Não quero nem ligar a internet mais nessa porra, mano. Foda-se BDO, foda-se todo mundo. Chega dessa merda, tá ligado? Eu fiquei assim, pelo menos uns 2 dias assim, cara, só raciocinando, né, sobre essa parada, porque no final das contas tinha sido um erro meu, né, de ter aberto a brecha para todas as pessoas se envolverem, opinarem, não sei o quê. Era para eu simplesmente ter batido o martelo e falado, cara, vai ser assim, pronto. Eu criei as regras, eu criei o campeonato, vai ser assim, porque é assim que vai dar certo e acabou. Mas eu abri a margem para que as pessoas opinassem, né? E aí, meu irmão, foi abrir as portas do inferno mesmo pra parada, e eu acabei colhendo os frutos disso. Mas, cara, depois de um tempo, e ontem eu tava assistindo uma série, foda-se, que nem importa qualquer, porque a série nem é tão boa assim, mas teve um diálogo que, mano, me lembrou, tá ligado, me lembrou o que eu faço, né, cara, e como eu faço as coisas, assim, que eu não vou lembrar direito a frase, ele até citou uma frase do Xerxes, que era mais ou menos assim, cara, de tipo, mano, é muito nobre você fazer planejamentos das coisas, né? Mas se você ficar planejando tudo até você ter 100% de certeza de que você vai fazer com 100% de eficácia, você provavelmente não vai concluir nada, né, cara? É muito mais corajoso você fazer um planejamento, iniciar alguma coisa e lidar com as turbulências que podem acontecer ao longo do caminho e ir resolvendo isso para fazer alguma coisa, do que ficar planejando a vida inteira e não fazer absolutamente, e não iniciar, né? Com absolutamente certeza. Nada, tá ligado? E a expectativa de perfeição frustrada das pessoas é um problema, na verdade, delas, porque elas que estão vindo com essas expectativas de que você nunca cometa erro nenhum, sem saber o trabalho que dá você fazer o que você faz, e sem saber o quanto custa e o quanto é recompensador ou não.
E eu acho esse e eu queria assim reunir todos os geradores de conteúdo, não só de BDO, mas gente movida por essa paixão que te move, assim, não quem eu usei essa palavra naquele vídeo lá, se prostitui, e eu acho que essa palavra foi muito pesada, mas é se submeter, diferente de você se submeter àquilo que você sabe que vai funcionar, aquilo que você faz por paixão, por gostar daquele por enxergar propósito no trabalho que você está desenvolvendo, eu acho que é um número menor de pessoas. E eu queria perguntar para todas essas pessoas que desenvolvem esse trabalho dessa forma, se elas já pensaram em desistir, e eu queria que as pessoas que consomem esse conteúdo escutassem as respostas. Porque eu tenho certeza que você não é o único gerador de conteúdo que já pensou em desistir, porque é angustiante, é exaustivo você ter que lidar com uma crítica que tem uma intenção de perfeição que simplesmente não é alcançável. O cara essa crítica eu acho que nem é o problema, mano. Essa crítica nem é o problema, assim, na real. Eu acho que esse cenário que eu tô descrevendo não é uma galera que tava me criticando porque, porra, esperava a perfeição. É a galera que tava querendo me fuder, mano. Exato, porque simplesmente eu não estava fazendo exatamente, eu não estava fazendo aquilo que eles queriam que eu fizesse, né, cara? Então, assim, é um perfil, pelo menos assim, o que me afeta hoje é um perfil filho da puta, mano. É isso, entendeu? O que me afeta hoje é um bando de arrombado. Então, é importante você conseguir assim, definir quem te afeta, mano. Pode ser esse perfil que por filho da puta, eu acho que você quer dizer aquele cara que quer competir com você porque ele não se contenta em não ser nada ali naquele cenário, ele não quer ser totalmente passivo, e aí ele entra em concorrência com você tentando ser em alguma medida melhor que você em algum ponto, e aí ele quer encontrar defeitos na sua performance. Só que esse comportamento ele mata o conteúdo de boa qualidade, porque as pessoas elas vão se esgotando de fazer aquilo. Você tá sendo bem carinhoso mesmo, cara, com essa descrição, assim, na real. Porque, na real, essa minha mania de procurar o lado bom das pessoas. No teor da palavra mesmo, tá ligado? É o cara que tá ali só pra querer te causar mal mesmo, entendeu? O cara tá ali pra querer te botar pra baixo, pra te fazer desistir, que vai ficar feliz se você parar, entendeu? Vai ficar feliz se você ficar pra baixo mesmo, É bem esse perfil, cara. Parece exagerado, mas tem gente assim, cara. E felizmente, muito felizmente, essa galera nem de longe é uma maioria, entendeu? Mas é uma parada que causa impacto, né? É uma pessoa só é o suficiente para te causar um impacto muito negativo. Então, por mais que elas não sejam a maioria, elas têm uma força, né? Uma força muito, muito intensa, né, cara? Às vezes, se você não tá preparado, se você não tem, enfim, não tá preparado, mentalmente preparado, isso pode te afetar muito, sim. Então, hoje, para mim, essa é a galera que mais me afetou, né? E que eu ainda tenho que gerenciar, né? O cara que chega fazendo uma crítica, cara, não é comum, cara, infelizmente não é comum um cara que chega para você e te faz uma crítica que você, caralho, não pode crer, vou ver essa parada aí, entendeu? Isso acontece, cara, mas, cara, geralmente o cara que manda mensagem no privado, entendeu? O cara já recebe e-mail, mensagem no Discord, o cara manda no Facebook, a galera fala, o cara, você vê, cara, um padrão muito fácil de você identificar de, pô, cara, esse maluco tá me falando. Às vezes o cara tá falando a maior merda do mundo, cara, mas o fato dele ter entrado em contato com você e você perceber que o cara que é genuíno, entendeu? Que ele tá te falando. Que ele tem intenção de fazer crescer, isso é muito gostoso. Cara, eu já troquei vários. Cara, eu já tive que trocar. Eu já troquei ideia com um cara uma vez, que a gente entrou num assunto de política e eu tinha falado que eu tinha votado no Bolsonaro nessa live. E esse cara me mandou uma mensagem, mas eu lembro de ter ficado quase uma hora discutindo, não, mas trocando ideia com esse cara sobre esse desenrolo, né, de ter votado, não ter votado, por quê, de ter desistido, de ter ficado puto, não sei o quê. E, mano, esse cara é meu sub até hoje, tá ligado? Tipo assim, ele não votou, ele odiava o Bolsonaro, eu tinha falado que eu tinha votado, ele entendeu as minhas motivações e todo o processo. E, cara, hoje esse cara é meu sub, a gente é brother hoje, entendeu? Ele é moderador no meu canal, assim. Então, assim, você percebe quando o cara é genuíno. A gente não precisa concordar. A gente não precisa estar 100% alinhado. Mas, pô, você saber que, cara, pô, você não fez isso porque você é um escroto. Eu entendi porque você fez. Eu entendi que você nem queria, que você hoje não teria feito diferente ou qualquer coisa do tipo. Quando o cara tem a intenção de fazer uma crítica pra você, é muito fácil de você identificar quando isso é genuíno. Tá ligado? Você trocar ideia com o cara, você se expor. Mano, eu me amarro em fazer isso. Já fiz isso diversas vezes, mano. Diversas vezes. Com pessoas que vieram falar comigo. Agora, cara, é muito fácil você perceber o inverso também. Quando o cara não tá ali pra trocar uma ideia, ele não tá ali pra te dar uma crítica, pra, tá ligado? Pra te ajudar, pra te fazer mudar um comportamento que você tá, obviamente, fazendo errado, que tá incomodando não só ele, outras pessoas.
Nossa, é muito fácil você identificar o inverso disso também. E nesse caso é muito mais complicado de você resolver, porque aí você vai ter que lidar com essa parada de N formas, né? Você tem que rebolar, né, cara, para achar uma forma de lidar com isso, se afastar dessa parada e não se prejudicar ainda mais no processo, né? E esse é o grande desafio, né? É o grande desafio. É o maior. É o maior desafio. Mano, que gostoso trocar essa ideia, porque eu acho que não é toda hora que dá pra gente falar abertamente do trabalho que a gente faz sem estar preocupado com, enfim, com a realização do trabalho propriamente dito, né? Sim. E assim, puta, como eu queria, cara, poder resgatar aquela primeira conversa que a gente teve e que vai ficar aí pra trás mesmo e a gente vai ter que fazer outros. Muito bacana. Você olha para o teu trabalho hoje e você vê facilmente um caminho para continuidade, para sustentabilidade, ou você considera outros caminhos, você tem insegurança em relação a isso? Cara, rola uma insegurança sim, mano. Não vou te falar que eu vejo hoje essa parada como sei lá, porra, tá garantido que eu vou passar o resto da minha vida fazendo isso, tá safe e tal. Não tá garantido não, mano. Existe uma insegurança, existe uma oscilação, né? Ainda pro nosso tamanho, né? Assim, pro meu tamanho, né? As coisas, tipo assim, ano passado eu tive um ano muito estável, cara, que foi um ano muito produtivo, me ajudou bastante, assim, a me reerguer, né? Dos problemas que eu tava gerenciando, assim, financeiros, mas, pô, esse ano, por exemplo, de janeiro já tem esse janeiro, por exemplo, tá meu irmão, vou te falar que esse tweet tá esquisito, assim. Tô esperando que seja um erro do sistema ainda, que seja um erro na Matrix, porque tá esquisitíssimo. Mas você consegue pontuar o quê? É porque a gente, assim, cara, hoje na Twitch, metade do que eu ganho são os anúncios que passam na live e a outra metade são os subs, né, os subs que a galera dá, os subscribes. Os caras, beleza, né? É uma parada bem consistente, né? A galera que é sub costuma se manter, assim, os números são bem consistentes, o que você tem, geralmente eles crescem mais do que descem, mas os anúncios, eles oscilam pra caralho, assim, mano. E foi muita coincidência, na verdade, assim, pra te deixar meio que assustado, né? Porque no Discord da Twitch eles postaram de novo, né? E eu tô tentando lembrar aqui para ver se é uma postagem que eles fazem todo ano, e eu tô torcendo para que sim. Essa postagem eles falam sobre as baixas temporadas de anúncio, né? E eles mencionam que o início do ano é um período de baixa temporada de anúncio, onde tem poucas pessoas anunciando coisas, a própria Twitch anuncia pouco, e que é normal você ter uma renda menor de anúncios nesse período. Só que, mano, o menor deles é tipo 0, assim, entendeu? E aí tem outro fator, porque você gera o anúncio durante o dia, e esse anúncio geralmente no dia seguinte ele atualiza e você sabe quanto você gerou de anúncio. Sempre no dia, assim, muito comumente no dia seguinte você tem esse resultado, mas, né, a plataforma te fala que pode demorar até 20 dias para você ter o resultado. Então, pô, eu fiz um stream hoje, pode ser que demore 20 dias para eu saber quanto que eu gerei no dia de hoje através de anúncios. Isso pode acontecer. É tipo uma margem de erro que eu acho que eles têm, assim, quando dá merda, entendeu? Que eles estão seguros, né? E é o que está acontecendo agora. Tipo, desde o começo do ano, todos os dias estão zerados os anúncios, entendeu? Então, não tem nada. Cara, eu acho que essa conversa que a gente está tendo, ela é super importante para um público que só consome o que você gera e que não entende exatamente do que você vive. E eu acho que, assim, eu acho que o mundo ele está migrando para um caminho muito estranho, em que, por exemplo, o YouTube no começo era dinheiro para todo mundo, era fortuna para todo mundo, tanto que teve um monte de gente que largou o emprego para virar YouTuber e que conseguia viver só de propaganda, e de repente o negócio deu uma secada e escravizou os geradores de conteúdo. Tipo, só sobreviveu quem gera muito conteúdo. As pessoas vou voltar a usar o termo que se prostituir, e cada vez mais elas tiveram que se adequar ao modelo para conseguir continuar vivendo daquilo. E assim, é interessante porque eu tenho alguns canais, gosto de canal de ciência, de filosofia, e assim, ao longo dos anos você vai olhando para o semblante dos geradores de conteúdo e você vê que as pessoas elas vão se esgotando demais, e você vê a pessoa, eu quero usar uma palavra que não seja pesada demais, mas você vê a vitalidade da pessoa sumindo, porque você vê que ela tá ali porque ela precisa jogar uma quantidade X de conteúdo para manter um padrão mínimo de vida que ela não tá conseguindo, porque no fim tá caindo. E parece que veio a Twitch e ela renovou esse ciclo.
ela começou tipo, alimentar muito bem quem gerava esse conteúdo, só que essa queda, ela tende a acontecer também quanto mais pessoas migrarem para a plataforma, quanto mais abundância de conteúdo tiver, assim, vai saturando um pouco. Então, eu acho que assim, o consumidor do conteúdo que você gera, por exemplo, ele tem que começar a se conscientizar que se ele quiser realmente qualidade da tua parte, e dedicação, e paixão, e presença, ele vai ter que se mobilizar a te financiar de outras formas, que não só através dessas. E eu não tô falando do menino que assim não tem nem mesada para isso, mas tem que estar no radar dele que ele vai ter que ser colaborador do trabalho que você faz. De alguma forma. Cara, eu tenho uma dualidade muito grande com essa parada, assim. Mas assim, pra concluir, cara, assim, o raciocínio anterior, então assim, eu tenho uma preocupação hoje ainda pelo meu tamanho. Eu não consigo estar, assim, 100% tranquilo, tá ligado? Assim, sempre tem algumas oscilações que, porra, tipo esse mês, cara, se por acaso ficar muito, assim, os anúncios, vai me afetar muito negativamente, entendeu? Vai ser um que eu vou ter que gerenciar pra caralho, assim. Então, todo mês que tem uma possibilidade de uma oscilação muito pra baixo, né, cara, afeta muito, né? Não é tipo, porra, tem os caras que são muito grandes, o cara tá tranquilo, ele consegue segurar a onda por um mês, 2, se deu ruim e tal. Mas, pô, pra quem tá no meu tamanho, por exemplo, pequeno, mano, é pesado, né? E ao longo dos anos, né, cara, eu não me vejo assim, cara, pô, vou viver minha vida jogando BDO. Não é esse o propósito, até por isso que eu tenho esses projetos, né, cara, que eu crio. Tipo, o projeto CDL, por exemplo, ele não é um projeto só pro BDO. Ele é um projeto, cara, que se encaixa em vários outros jogos. Então hoje eu tenho tentado, assim, criar outros produtos, por assim dizer, dentro do que eu faço, que eu possa levar eles para frente, entendeu? Independente do BDO, por causa disso, né? Por causa dessa insegurança de, cara, até o BDO mesmo, cara, o BDO ele pode se autodestruir, na verdade, né? Sim. Como já quase aconteceu várias vezes. Os caras, por exemplo, teve uma temporada que eu tive que paralisar, porque eles cagaram a arena inteira. Eles simplesmente fuderam com a arena de acha, não tinha como usar, tava toda mais bugada no meu. Eu fiz uma lista de, sei lá, uns 20 itens de bugs, assim, impossíveis. Eu cheguei aí na estratosfera do BDO, sem zoeira. Tem clipe meu, eu fui pra estratosfera, voei ao ponto de ver, assim, o mundo do BDO, o globo, assim, pra você ter noção. Sério, assim. Eu confirmei que a terra do BDO é redonda, por exemplo. Então, você tem noção de como estava bugada a arena. Ela ficou simplesmente inutilizável por quase um mês. E aí, o que eu faço? Acabou, o CDL não existe mais, não tem o que fazer. Então, o próprio BDO às vezes é o seu pior inimigo, assim. Então é complicado você... Eu sinto, assim, existe uma insegurança muito grande, então... E novamente aquela parada. Vou começar a jogar LOL, sei lá. Não é simples assim pra mim, entendeu? Então, ainda tenho tentado achar um meio termo, né, cara, entre alguma coisa que eu goste muito de fazer e alguma coisa que gere visualização suficiente dentro de um produto que eu tô criando. Eu ainda tô tentando achar um meio termo pra ficar bem, né, cara, no meio disso, assim, não só entrar nesse ciclo que você sentou de, cara, eu tenho que estar aqui jogando porque é minha obrigação e, caralho, deixa eu fazer minhas 8 horas, como se fosse, né, um outro trabalho qualquer que você faz, porque, cara, bateu o cartão, acabou, tchau, desliguei isso aqui, não sei o quê. Eu ainda não tô longe de estar nessa pegada e quero continuar mantendo isso, cara, quero continuar me mantendo o mais distante possível dessa parada aí. E essa outra coisa que você falou, cara, dos caras terem que ficar atentos, de te financiar, essa é uma parada que me incomoda um pouco, cara, porque o próprio Twitch, ele te vende essa ideia, sacou? Ele te vende a ideia de que o Twitch ele é uma plataforma para você construir o teu público e buscar apoio desse público, né? Com os subs, com os donates e os bits, etc. Que não é mentira, né, cara? É uma realidade essa parada, mas ao mesmo tempo eu me incomoda a forma como isso já foi, assim, apresentado para mim, né? Por eles, assim, né? Pela equipe e tal. Como se eles estivessem tirando dele da reta, sabe? Tipo assim, com essa parada de, mano, ó, se não tiver anúncio, meu irmão, se vira com o sub aí, se vira com a tua comunidade aí, como se eles não tivessem responsabilidade nenhuma sobre isso, entendeu? É uma parada que me incomoda um pouco, cara. Então, assim, hoje, por enquanto, eu tenho uns 50-50. Meus gráficos, assim, são sempre 50-50. 50 que vem direto da Twitch e 50 que vem do meu público. Isso é muito legal, sacou? Pra mim é um formato maneiraço, assim. Mas eu tenho muita dificuldade, cara. Eu não sei se é um erro, se é um, sei lá, cara. Mas eu tenho muita dificuldade de exigir isso da galera que me segue, entendeu? Eu falo, pô, galera, dá o sub aí, não sei o quê, pá, mas é tipo, mano, dá aí. Se quiser dar,
tamo aí, eu agradeço pra caralho, me ajuda, mas não pode coagir o cara a fazer o sub, fazer um drama, fazer uma chantagem psicológica ali pra conseguir o negócio, não é pra aí. Parada, mano. Igual, a vida e mexe, o cara chega e fala, pô, qual o benefício do sub? Pô, mano, o benefício do sub é uns emotes que você vai ter aí. Você vai ter acesso ao meu Discord, mas meio que todo mundo tem acesso ao meu Discord também, então... Então, mas aí é que tá. Precisa refinar essa visão sobre a coisa, porque o cara que ele é sub, ele não pode ser visto como alguém que está te dando dinheiro para conseguir alguma coisa mais do que os outros. Ele, na verdade, ele tem que enxergar que ele tá enxergando o valor num trabalho que já foi gerado e que está sendo gerado, e para que ele possa ser continuado aí ao longo do tempo. Porque, cara, é muito confortável para mim ter um cara como você na comunidade, porque eu sei que o dia que eu tiver interesse em fazer o PVP do jogo, eu vou ter uma abundância enorme para explorar. Eu vou, assim, ter o teu material para saber sobre todas as classes, eu vou ver gente que masterizou as classes falando sobre elas, eu vou aprender dicas tuas e do monte de gente que você convida pro teu canal, tudo centralizado num lugar confortável de um cara que eu já conheço. Isso, para mim, é uma coisa que tem muito valor. E eu quero que ele continue existindo. Então, assim, eu acho que você entrar lá e ser sub, ou então ajudar com algum donate, ele tem que ser visto como uma manutenção da existência desse material que tem valor. E eu acho que, às vezes, eu vejo uma meninada hateando sem reflexão, sem entender o tamanho disso que é gerado. Não, eu entendo o que você está falando e concordo com essa parada aí, com essa percepção. E assim, eu acho que eu fico feliz hoje porque talvez essa minha dificuldade / incapacidade de exigir isso, né? Como já teve até uns streamers muito loucos, né? De, xingar o público que não dava sub, coisas do tipo, assim, as bizarrices dessas. Mas eu acho maneiro, cara, porque eu acho que, tipo assim, na verdade eu não consigo imaginar ninguém que me deu o sub porque, nossa, eu vou ganhar uma parada e tal. Né? Eu acho que, assim, se não for 100%, tá ligado? Com certeza muito 90% assim, da galera que me apoia, né, cara? Que tipo, cara, eu curto seu trampo pra caralho, quero ver continuando aí, quero te dar essa moral porque é o entretenimento que eu gosto, tá ligado? Eu vou te dar esse apoio aqui. Essa parada eu acho que é o que compõe a grande parte do meu público, que é, cara, gratificante pra caralho. Mano, o campeonato agora do CDL, a gente vai ter o NoPing, que tá entrando com a grande parte da premiação, vai ter o Kaspersky também com grande parte da premiação, e mano, tem uma premiação em dinheiro de R$1.000, são R$2.000, R$1.000 para cada categoria, que é um seguidor meu, cara, um cara que me apoia, que, mano, vai estar eu achei isso fantástico, assim, por vários motivos, assim, pelo reconhecimento que você enxerga, parece que é você que está ganhando essa grana, não o vencedor do campeonato, acredito eu, né, a sensação de reconhecimento pelo trabalho aí que você desenvolveu. E é bom pro cara também, porque se ele chegou ao ponto de disponibilizar essa grana, porque ele tem no evento que você está desenvolvendo, ele reconhece o valor da existência disso, e que não existiria se alguém não fosse lá e tomasse a iniciativa. E os seus trabalhos, eles estão ficando cada vez melhores. Sim, não é só o Rajavec, né, cara, esse que vai fazer isso, a própria galera que desenvolve meu site, que é, mano, um bagulho, não tem preço pra site, assim, não tem como, tá ligado? Não tem como precificar o que tá feito aqui, porque é um bagulho totalmente personalizado, um maior trampo minucioso, assim, né, cara, e não tem como dar preço pra isso, os caras fazem só pela paixão também, pelo trampo, por ter me acompanhado, porque eles jogaram também, que gostam de ver a parada funcionando. O cara, tem inúmeras pessoas que estão, assim, ao meu redor, fazendo esse tipo de coisa, né, mano? Então, essa parada é um combustível, assim, bizarro, entendeu? É um combustível muito bizarro e muito mais potente do que as merdinhas, né? Que vão acontecendo ao longo do tempo, a galerinha. Porque, da mesma forma que às vezes tem um cara que tá a fim de te encher o saco e o cara consegue te dar essa carga negativa, mano, tem essa galera que, mano, bota uma carga positiva que é muito foda, entendeu? Que não tem como superar, né, mano? Então, assim, as pessoas que estão ao meu redor hoje, as pessoas que apoiam o meu trampo, seja lá financeiramente diretamente, com sub, ou fazendo alguma coisa que ela tem de habilidade profissional que pode ser aplicada no que eu estou fazendo. Todas essas pessoas que estão ao meu redor, cara, é uma dedicação da galera que é muito sinistra, Fausto, tá ligado? É um bagulho assim que eu durmo felizão mesmo, cara. Tipo, de caralho, mandar mensagem pros caras,
meia-noite, e o cara fala, não, beleza, vamos fazer aqui e tal. A empolgação dos caras é tão grande quanto a de minha. participar do teu trabalho, assim, cara, isso é um negócio que não vou pagar. Assim, eu dei uma melhorada esse ano, meu canal deu uma melhorada muito grande, porque eu acho que eu reduzi o público, mas eu aumentei a quantidade de pessoas que entendem o que o meu canal é. Assim, que não tem propaganda, e que não tem nenhuma maneira do cara me dar dinheiro se ele quiser, e que o canal também não é de BDO e que eu falo que eu tenho vontade, porque no começo, assim, tinha gente que chegava nervosa e falava, não, porra, para de falar de outras coisas aí, você tem que falar de BDO e tem que falar do que eu quero. E hoje, assim, aumenta muito a quantidade de pessoas. Por exemplo, um público que eu adoro é o cara que só se interessa por conteúdo de BDO que eu faço, e quando eu faço, ele vai lá e assiste e agradece, e tá bom, e é isso. Porque antes o pessoal vinha e ficava atacando o resto de conteúdo que eu fazia, cara, eu não vou deixar de ser quem eu sou pra ser a pessoa que o cara quer que eu seja na hora que ele quer que eu seja. E eu acho que eu consegui dissociar isso e manter o público, apesar das pessoas não poderem contar mais com qualquer conteúdo de BDO que fosse, embora quando me dá vontade eu vou lá e faço. Assim, é impressionante o quanto um número reduzido de pessoas que conhecem, que sabem o que esperar do canal e que colaboram, que me recomendam livros e que criticam determinados pontos da minha fala, isso vale mais do que qualquer outra coisa, assim, que possa existir. E eu sinto também que eu tenho engajamento suficiente para, se um dia der alguma merda na minha vida, eu poder também recorrer a eles de forma honesta e falar sobre isso. E eu acho que isso é uma coisa que você também pode. E que você deve levar em consideração quando você tiver que fazer as suas tomadas de decisão entre continuar se dedicando ao que você faz ou se adaptar ao que as plataformas exigem que as pessoas sejam. Sim, pois é. É quase que uma traição, né, mano? Tem alguns movimentos assim que quase seria uma traição, né? Eu levo muito em consideração essa parada, entendeu? Porque tem uma construção, né, que a gente tá fazendo. Cara, assim, é literalmente isso, é uma construção, né, que tá sendo feita. E, pô, várias pessoas vieram colocando seus tijolinhos ali, né? Uhum. Então, mano, eu tento me manter o mais fiel possível, né, a esse projeto inicial, né, cara, que foi criado, porque não tem como, né, cara? Muitas pessoas tiveram participação nesse processo, né? Então, não tem como mais. Hoje, por exemplo, assim, esse dia fatídico, né, onde eu cheguei a pensar em desistir de fazer a porra toda e tal, hoje eu não consigo imaginar nada que me fizesse chegar. Porque, tipo assim, uma outra parada que muitas pessoas, que a gente acaba, né, se misturando nos raciocínios, mas agora que eu lembrei dessa parada que eu deveria ter dito, né, quando a gente estava falando sobre aquele erro cometido no campeonato e tal, e eu tô lembrando disso, cara, porque teve um cara que comentou, né, naquele vídeo trágico lá do hater lá bolado, né, sobre esse momento, tá ligado? Como se fosse um crime que eu tivesse cometido. O Zeus, ele tem comportamentos muito estranhos. Aí ele citou esse campeonato, né, essa situação que isso aconteceu, como se fosse assim, um pecado, né, cara? Eu jamais poderia ter cometido esse erro, né? Um erro que não podia ter sido cometido, só que ele me esquece de mencionar que esse erro nunca mais foi cometido. Tá ligado? Então, assim, os erros. Os erros que foram, assim, erros, né, drásticos, né, cara? Esses assim, meu irmão, é uma parada que eu aprendo com meus erros, cara. Eles não vão se repetir. Aquela parada que aconteceu naquele campeonato nunca mais se repetiu no CDL, nunca mais vai acontecer de novo, cara. Não aquela situação específica, mas o erro que eu cometi e que deixou, né, que aquilo acontecesse. Eu acho que isso é muito mais importante, cara. É muito mais importante. Eu acho que é uma burrice, na verdade, você enfatizar erros que foram cometidos e não prestar atenção que esses erros foram corrigidos, né, cara, ao longo dos anos. Porque o campeonato continua acontecendo, que a gente tá na 10ª temporada, mano, e que isso nunca mais aconteceu depois daquilo, né, cara. Então, eu acho que esse é o fator importante. Pô, o cara fez merda? Fez merda, vacilou. Mas e depois? Depois ele corrigiu, né, cara, e não cometeu de novo. Pô, se isso não tem relevância, meu irmão... Não, você não tem ideia do tamanho da relevância que tem. Eu vou reproduzir uma conversa que eu escutei num vídeo aleatório aqui, que a mulher chegou pro cara e falou assim: olha esse vídeo aqui seu de 10 anos atrás, você acredita que você fez esse comentário machista, misógino, você não tem vergonha de ter sido essa pessoa? E aí ele respondeu assim, ele falou: não, porque eu acho que a nossa melhor versão, ela tem que estar no futuro e não no passado.
E isso é de uma genialidade. O cara, ele admite que ele errou. Ele fala, não, eu errei, foi vergonhoso a atitude. Mas eu não me envergonho de ter sido essa pessoa. Porque a nossa melhor versão, ela tem que estar no futuro e não no passado. E se você se transformou, você mostra que você tem salvação. Porque o problema é a pessoa que erra, nega até a morte que errou e não muda o comportamento dela. É separado, mano. É separado. Eu acho que nada do que a gente falar assim vai dar ao vídeo um final mais foda do que esse que a gente acabou de fazer. Acho que essa é uma frase que realmente foi para encerrar, né? Foi para encerrar. E eu acho que vai aparecer assim, gente que vai dizer que a gente é os Illuminati de BDO e que a gente se protege. Que a gente se protege, que a gente não deixa entrar mais ninguém. Eu sou fã do BDO, né, velho? Mas assim, eu acho que a galera vai ter um presente aí, uma oportunidade de te conhecer melhor e perceber a honestidade que tem na tua palavra, na maneira como você fala sobre esses aprendizados. Antigamente eu achava que a gente se expunha a um bombardeio emocional que a gente devia se poupar, e hoje eu acho que não. Eu acho que quem tancou isso cresceu muito. Então eu acho que hoje você tanca dando risada coisas que destruiriam no começo do teu canal, como é o meu caso também, por exemplo. E eu acho que isso significa que todas essas dificuldades fortaleceram muito a gente. Sim, cara, eu nem vou falar que, tipo assim, todo mundo deve se expor, né, a isso, porque eu acho que é sempre né, são dois possíveis caminhos, né, cara. Por exemplo, eu poderia ter de fato desistido e ter ficado, né, numa situação bem desagradável, né, naquele momento lá. A verdade é que a escolha podia ser tomada, né? A escolha de não ter continuado, ou de ter simplesmente se destruído emocionalmente, e tem um monte de gerador de conteúdo que está fazendo tratamento psiquiátrico hoje e que não teria que fazer caso não tivesse exposto a excessiva pressão que é essa vida, né? Exatamente. Então é uma parada, é complicado isso aí, cara. Eu acho que é importante você ter noção disso, cara. Esse trabalho, né, cara, se expor para pessoas e ter que lidar com elas é uma parada complicada mesmo, cara. É difícil pra caramba. Exige. Eu acho que eu fiz isso a minha vida inteira, né? Eu acho que talvez o fato de eu também fui professor, cara, inclusive, não sei se você sabe também. Não. Me conta um pouco do teu passado. Eu não vou encerrar essa porra aqui, não. Eu tenho que fazer uma série no canal. A gente é livre para conversar o que quiser, até a hora que quiser. Me fala um pouco aí de infância, adolescência, carreira. Cara, mano, assim, não sei, bem, a infância foi fodida pra caralho, mano. Meu pai, enfim, largou minha mãe, tinha 5 anos, eu nasci com um problema na perna, né, cara, tenho luxação congênita no quadril, manco até hoje, já fiquei 1 ano engessado já na operação que eu fiz, já tive de um parafuso na minha perna, meu irmão, já passei o diabo o pão que o diabo amassou, assim, literalmente, quase não andei, inclusive, assim. Caraca. Por muito pouco, essa operação me salvou, assim, ela aconteceu quase que no momento crucial da parada, e minha mãe me cuidou de mim por muito tempo sozinha, a gente viveu por muito tempo em casa de familiar, e é uma merda, porque minha família também, assim, pra mim só um conceito teórico de família, assim, que a minha família, minha mãe, sempre foi minha mãe, cara, é isso, assim, então sempre foi uma parada bem complicada. E minha adolescência também foi muito difícil, minha mãe ralou pra caralho, meu irmão, pra conseguir, né, me dar recurso pra fazer qualquer coisa. Meu primeiro trampo, ele foi na SOS Computadores, talvez alguns de vocês aí com a idade um pouquinho mais elevada conheçam, né, SOS Computadores, e eu entrei lá pra dar aula, porque eu sempre fui muito envolvido com informática, estudava direto, assim, mas quando eu fui fazer a avaliação, eu travei na hora de fazer a avaliação didática, eu fiquei com uma batata em frente pra galera, assim, não consegui fazer nada, mas o meu conhecimento ele era muito bom, né, e eles me colocaram pra trabalhar na coordenação na época, e eu fiquei 1 ano trabalhando lá, aí comecei a fazer um treinamento dentro da própria escola, assim, pra dar aula, e, cara, essa parada mudou minha vida, mano, mudou minha vida. Se você me conhecesse antes de dar aula, e depois, assim, foi, tipo, separação de mundos, assim, cara, de um cara completamente retraído, completamente fechado, dificilmente eu conseguia me expressar, cara, assim, uma diferença brutal, assim. E eu agradeço muito, cara, esse período na SOS, porque mudou pra caramba, assim, quem eu era, né? Te tornou um grande comunicador e fez você encontrar caminhos didáticos para passar conhecimento, e você é muito bom nisso, né?
Mudou muito, cara. Então, assim, esse período que eu dei aula lá, dei aula de informática, né, geral, assim, Uhum. foram 4 anos que eu trabalhei lá com isso e foi muito da hora. Foi muito da hora, mudou muito a minha perspectiva, né? E, bem, aí, assim, né, daí pra frente, depois eu saí de lá, porque, eu nem lembro por que exatamente, mas saí de lá e trabalhei um tempo com a pousada, fiz várias, na verdade fiz várias paradas, você não tá nem ligado, né? Eu já fui historiador de embarcação, né? Caraca, Eu já fui historiador de embarcação, já trabalhei com web design, já fui assistente de marinheiro, meu irmão, já fiz várias paradas, já passei 6 meses nos Estados Unidos, trabalhei lá como houseman, que eles chamavam, montando salão de um hotel que alugava salas, né, para fazer conferências, etc. uhum. Eu era o cara que arrumava as salas, eu recebi um mapa. Foi sensacional. Mas tenho certeza que você quer continuar com isso, mas essa história vai ficar longa. Mas são coisas que, por exemplo, a gente não consegue desenterrar numa live, por exemplo, ou num vídeo de BDO. Então, essas horas... Desenterra, mas é tudo quebrado, né, mano? Fica tudo meio que fragmentado, essas histórias, né? É difícil, assim, você... ter tudo reunido é difícil demais, cara. Muito difícil. O quanto te custou ter morado fora 6 meses? Eu costumo perguntar isso. Olha, então, eu tive algumas facilitações, né? Porque o que acontece? Eu tinha uma empresa aqui, na verdade. Não, pera, deixa eu só corrigir a pergunta. Custou não, assim, quando você teve que gastar para ir para lá, mas eu acho que a gente sempre volta transformado e a gente volta sendo uma pessoa diferente do que a gente era e aí rola uma dificuldade de adaptação na volta, eu acho. Eu não sei se 6 meses é tempo suficiente para isso, mas qual é a maior transformação que você sente na vida de ter morado fora? Então, eu acho que eu tenho que te dar eu tinha que te dar um background para te responder isso, vontade. Porque, tipo assim, eu tinha uma empresa, né? Aqui eu tive uma empresa por 8 anos. Ela começou como uma lan house, virou uma lan house / restaurante / bar. Chegamos a ter 10 funcionários nessa empresa. E, cara, teve um momento que eu tava saturadaço, assim, mano, com a empresa, tava saturado com a cidade que eu tava. E eu já queria ir para fora por muito tempo, né? E eu tinha acabado de sair de um relacionamento que eu tava, e, enfim, eu não tinha mais amarra. Assim, a única amarra, né, entre aspas, que eu tinha aqui no país era meu filho, né? Que eu sempre cuidei também. Meu filho, eu me separei da mãe dele quando ele tinha 3 anos, e a minha história é que ela é invertida. Ela foi seguir a vida dela e eu fiquei com ele, né? Cuidei dele sempre, desde sempre esteve comigo. Isso merece uma história à parte, mas... Essa história também é muito longa. Essa história também já teria bastante coisa já. Mas aí beleza. Só que aí mas assim, a gente não teve treta, entendeu? Foi só porque, cara, eu sempre achei muito escroto essa parada de tem que ficar com a mãe. Não tem que ficar com a mãe. Tem mais competente para fazer a parada, tem mais condições de fazer. Tem que ficar com mais isso. Então, no momento, eu estava muito mais apto a fazer isso. Ela foi seguir a vida dela, ele ficou comigo. A gente tinha a nossa relação e se comunicava, beleza. E em algum momento ela voltou, né? Ela foi para outro estado e tal, voltou para onde a gente estava e estava se restabelecendo, né, cara, e tal, ali, estava próxima de novo, começou a ter mais contato com ele. E aí foi o momento em que eu decidi, eu falei, pô, cara, acho que agora dá para ir, porque eu posso deixar ela com ele agora. Ele estava já ali com 8 anos, mais ou menos. Deixar ele com ela e vou, né? Vou fazer essa viagem que eu queria fazer muito. E por que ela foi uma viagem confortável? Porque eu tenho muitos parentes lá. Naquela época teve uma época aqui no Brasil que, porra, cara, mineiro foi praticamente Minas inteira, né? Foi a Débora Seco na novela América, foi a Minas Gerais inteira naquela época. Cara, minha família é muita familiar lá, mano. Eu tenho 2 irmãos que moram lá, que já são, tem green card, porra toda. Eu tenho uma irmã, eu sou o mais velho, né, do grupo, mas eu tenho 2 irmãos lá. Então, assim, eles são irmãos por parte de pai, né? Mas eu sempre tive uma relação muito tranquila também, até hoje eu tenho com a minha ex-madrasta, né? E aí, quando eu fui pra lá, eu fiquei com eles, né? Então, eu fiquei na casa deles e tal, então não tive custo de estadia e tal, então foi muito mais tranquilo, né? Por causa disso, né? Diminuiu bastante meus custos. E, cara, foram 6 meses muito intensos, mano, porque eu vou te falar que até hoje eu gostei, assim, eu só voltei, cara, porque não assim, acabou que a mãe do meu filho não conseguiu lidar tão bem com ele aqui, ele não tava muito legal, e aí eu tinha que escolher ou deixar ele aqui, tá ligado, sozinho, talvez não muito bem, e porque meu objetivo era ficar lá e levá-lo também, eventualmente, pra lá, né? Eu não queria voltar pra cá. Eu não queria ter voltado. Mas acabou que não teve como, cara. Eu não consegui, entendeu? Deixar essa parada rolar, então eu acabei voltando. Aí assumi, né, a responsa dele de novo.
E aí foi isso. Mas, assim, cara, quando eu voltei pra cá, vou te falar que foi um impacto grande, mano. Um impacto grande porque, assim, eu saí daqui, né? Por que foi um impacto grande? Que agora acho que vai unir as coisas. Porque quando eu saí daqui, eu tava com a empresa, ainda tava em empresa, eu continuei fazendo parte da empresa quando eu fui pra lá. Só que era um trabalho de gerenciamento, era um trabalho exaustivo, mentalmente falando, era muito exaustivo, né, cara? Porque a gente já tava no estado de gerenciar muita coisa. Restaurante, mano, caralho, a gente fazia umas compras assim absurdas, era papo de, mano, a gente ir pro mercado e voltar com, cara, carrinhos e carrinhos de comida, controle absurdo, de funcionário fazendo merda. Brother, era um bagulho assim, estresse muito, uma carga mental muito grande, né? E aí quando eu fui pra lá, eu fui fazer trabalho braçal, mano. Eu trabalhei nesse hotel fazendo esse arranjo, né, de salas, e era um bagulho que me relaxava, Fausto. Assim, a primeira coisa que eu cheguei lá, eu fui com uma grana, eu comprei uma bike, um computador, e é isso. Eu ia pro meu trabalho de bike, que era maneiraço, lá tem via, tudo maneiraço, as vias de bike para onde eu tava. Eu ia pro trampo, fazia, e cara, assim, era desestresse pra mim, mano. O cara me dava um mapa aonde que tinham que estar as mesas. Eu lembro que eu terminava assim, de posicionar as mesas, os copos, as cadeiras, eu tirava foto e postava no Instagram, felizão. Caralho, ficou foda essa sala aqui, mano. Pra mim era um desestresse, assim, a parada. Depois eu saí disso e fui para um trabalho que foi um estresse do caralho, que era trabalhar com montagem de equipamentos esportivos. Montava treadmill, cesta de basquete, tá ligado? E foi, assim, a parte boa é que eu rodei o estado de Massachusetts inteiro, assim. Que gostoso, que legal, cara. A gente atendia, né, a domicílio, então, mano, a gente literalmente andava o estado inteiro fazendo essa parada e foi muito divertido, porque eu acabei conhecendo muitos lugares, assim, foi muito da hora. Mas o cara que eu trabalhava era um imbecil, era um estresse infinito, assim, trabalhar com maluco, mas, enfim, dualidades da vida, né? Mas foi uma experiência muito foda, mano, porque o valor do trabalho lá era muito diferente daqui, entendeu? Eu acho que esse ponto eu ia até comentar. Eu acho que morar fora faz você perceber o quanto o Brasil ele é meio que singular nisso de ter trabalho que vale muito e ter trabalho que não vale nada. Não é singular porque na América Latina meio que ele não está sozinho nisso, mas por exemplo você vai para os Estados Unidos, alguns lugares da Europa, no Japão por exemplo, você vê que o cara que trabalha no serviço operando máquina, ele é tão valorizado quanto os profissionais de mais alta carreira, assim. E eu acho isso interessante do ponto de vista de que outros trabalhos sensacionais não aconteceriam aqui se as pessoas não se recusassem a fazer trabalho porque eles não são engenheiro, médico nem advogado, assim, sabe? Saca? Eu não sei se era isso que eu sentia lá, porque eu também não tive um contato tão grande, né, cara, com as pessoas de lá, assim, né, de conversar com os caras e tal. Eu não tive esse contato também, porque eu tive muito contato com brasileiro lá, assim, no final das contas, né. Mas, assim, o que eu percebia, na verdade, é que você tinha, cara, eu conheci lá uns latinos, mano, tinha uns caras lá, uns mexicanos, meu irmão, que os malucos eram máquinas, velho, os caras eram máquinas, assim, os caras trabalhavam em 2 hotéis, e era tipo assim, o cara saía, trabalhava comigo, a gente chegava, por exemplo, de tarde e ia até madrugada, assim, aí você via que tinha uns caras que saía dali e já ia para outro hotel, e o cara virava, trabalhava tipo 15, 16 horas por dia, mano, sei lá, na base do quê, entendeu? Com certeza, pra mim não tava puro, mano. Não tem como tá puro pra fazer o que os caras faziam. Mas, mano, os caras eram pura alegria, velho. Os caras tava felizão, desenrolando. E o que acontece, mano? Os caras, quando você tava pra conversar com eles, os caras, pô, mano, tô com 3 casas lá no México, mano. Os caras saíam com uns carros, meu irmão, uns carros lindos, sinistros, tá ligado? Dinheiro pra caralho. E assim, trabalhava igual um cavalo, meu irmão, trabalhava. Mas, meu irmão, ele tinha um cara que é igual grindar 16 horas por dia, mas dropando as coisas e conseguindo enchantar os bagulho. Teve um cara que eu conheci, mano, que ele tava trabalhando 12 horas por dia. E ele falou que ele diminuiu o máximo que ele podia pra ele não ficar louco. Porque ele falou, cara, não, hoje eu tô tranquilo. Ele falou, eu lembro dessa frase, ele falou, cara, hoje eu tô tranquilo. Eu trabalho só 12 horinhas. Tranquilo, relaxante, assim, relax, só 12 horinhas pra ficar de boa, porque não tem mais nada pra fazer mesmo, tá ligado? Eu saio daqui, vou, gasto aí minhas paradas e tal. E ele falou que tinha várias casas já lá no México, tinha casa não sei aonde, dinheiro. Meu irmão, tava de boa, entendeu? Ele só tava. As 12 horinhas era só pra relaxar, entendeu?
Cara, japonês. Só pra ficar de boa, 12 horinhas ali por dia. Só que, tipo assim, o que irritava quando eu voltava pra cá era justamente saber, cara, que o cara que lá faz o trabalho braçal, que rala pra caralho, ele consegue chegar onde ele quiser, mano. E aqui você tem a galera que trabalha na Sim. mesma proporção, E com a não. mesma intensidade, Sim. Sim, e não sai é. do lugar. E aí, assim, é todo mundo se culpando porque é incompetente, quando na verdade a gente não tem as condições para que o esforço seja recompensado. É diferente, né? Diferente. Essa parada acho que foi o que mais me. Eu lembro de, cara, uma vez que eu fui fazer isso, a gente foi instalar uma cesta de basquete na casa de um cara. E, mano, é uma casa, brother, gigantesca, velho. Bagulho que eu descreveria como nada mais, nada menos do que uma mansão, assim, mano. Que era muito grande a casa, velho. Muito grande. E aí, quando o cara que era o dono da casa chegou, meu irmão, ele chegou com um macacão, tá ligado? Todo sujo de terra, meu irmão. E ele trabalhava com landscaping, cara. Ele colocava grama no chão. Ele é um cara que, tá ligado? Ele passava o dia colocando grama no chão, trocando grama dos outros. Era isso que ele fazia, mano. Mexia com terra. Trabalho pesado lá, que eles consideram trabalho pesado, é o cara que tá no sol quente, né? Não tá exposto no ambiente. E era isso. O cara, mano, tinha uma casa que aqui no Brasil, meu irmão, não conseguia nem pensar. Você só não vai ter, cara. Você só não vai ter, meu irmão. O cara tinha uma quadra de basquete, meu irmão. Ele tava instalando lá uma cesta de basquete na casa dele, que era só um dos setores, um jardim gigantesco, uma cesta de basquete, uma piscina no fundo, uma casa que eu não sei nem medir o tamanho, num bairro maneiraço, tá ligado? Cortando grama, mano. Colocando e tirando grama da casa dos outros, tá ligado? Tenho certeza que esse não é o trabalho mais nobre que você vai encontrar nos Estados Unidos, mas o cara tá lá, mano, venceu, tá com tudo que ele quer na mão, assim. Então essa discrepância, assim, da parada pô, até hoje me incomoda, assim, de falar, sabe? Porque o valor do trabalho lá era muito diferente daqui, mano. Eu voltei uma pessoa que, assim, para sempre inconformada e sempre buscando explicações, mas tudo te leva a uma certeza de que, assim, não é uma questão de vontade, que o desenvolvimento e o progresso são fatores limitantes que não vão deixar de existir. A gente não vai ver esse país grande, assim, infelizmente. Bom, mas eu não quero terminar assim tão pessimista. Era melhor ter terminado lá naquela hora que a gente falou aquele negócio bonito. Cara, vamos repetir. A nossa melhor versão tem que estar no futuro e não no passado. Sim. Não, mas foi da hora demais, cara. Assim, essa experiência lá foi incrível, assim, no final das contas, mano. Porque não foi assim, né? Isso foi um fragmento, né? Você perguntou como foi voltar pra cá, né, cara? Realmente foi um pouco impactante, né? Chegar no Rio de Janeiro de lá, mas a experiência lá fora, cara, pra mim foi um absurdo, assim. Eu tive chance de conhecer pessoas, cara. Na época que eu jogava Terra, tinha um cara que morava lá, mano, em Boston. E eu tive a chance de conhecer ele, principalmente era um japonês que tinha ido morar em Boston, assim, coincidentemente lá. Aí foi maneiraço conhecer o cara pessoalmente. Na verdade, foi ele que me levou até um show que eu queria muito ver. Acabei vendo um show de uma banda que foi assim, coincidências absurdas, assim, que aconteceram, de uma banda que eu queria muito ver, que nunca tinha vindo no Brasil. E quando eu fui pra lá, falei, cara, finalmente eu vou conseguir ver. Cara, porra, os caras são de Boston, não é possível que eu vou falar, esses caras não vão tocar lá. E aí no dia que eu cheguei lá, que eu fui ver a turnê dos caras, eles tinham partido pra fazer uma turnê na Europa. Eu falei, porra, que legal. Aí faltando uma semana, eles voltaram e fizeram um show em Boston, cara, e eu consegui ver. E eu não fazia a mínima ideia de como chegar, né? E esse brother que eu conheci, que jogava com a gente lá, foi o cara que me levou, né? Até o show. Caraca, então você ainda conseguiu ver a banda, sensacional. Consegui. Gastei um dinheiro da porra, mas consegui ver. Valeu a pena. Foi uma experiência muito foda, mano. Que é uma experiência. E assim, eu não consegui fazer tudo, né? Porque eu trabalhei igual um condenado lá, né? Eu não fui como turista, né, cara? Eu fui pra trampar, né? Então, assim, eu tirei pequenas brechas, né, pra conseguir fazer algumas coisas que eu queria muito. Mas eu trabalhei muito, né? Trabalhei muito mais do que fiz qualquer outra coisa. Aquilo que você disse que o país depende muito daquilo que você foi fazer lá, realmente. Então, você vai turistar e vai trabalhar e depois vai estudar, são mundos completamente diferentes. Uma coisa que me transformou muito quando eu voltei, eu percebi que, assim,
Primeiro que o mundo é muito pequeno, porque quando eu era moleque eu falava, cara, Japão, longe pra caramba. Mas quando você vai ver o tamanho das coisas, o mundo é pequeno e as pessoas, tirando a cultura, todo mundo é igual. Porque, assim, eu era muito nessa de achar que americano era melhor e que italiano era mais simpático e que alemão era mais carrancudo. E na verdade, todo mundo é humano dentro dessas variações mesmo, o que pesa é a cultura. E a gente é muito parecido, a gente é muito movido pelos mesmos instintos, a gente só traduz isso em idiomas e jeitos diferentes de expressar. O que me deixa triste, porque a gente tem todo o potencial que a gente precisa para ser um grande país, mas a gente não tem as condições para isso. Mas aí, outro dia a gente volta e fala umas 3 horas sobre isso. Cara, isso aí, com certeza vai gerar. Isso aí é outra parada. É outra parada. Agora, assim, muito obrigado por essa prontidão, por essa disponibilidade de sempre. E eu vou guardar esse vídeo aqui com um carinho enorme, você pode ter certeza, cara. Eu acho que todo podcast que eu fiz até hoje vai continuar assim, são com pessoas que eu admiro muito e que eu considerei um privilégio poder falar com elas durante esse tempo, assim, você pode ter certeza que para você é verdade, assim como para todos eles. Cara, maneiro, eu agradeço pra caralho, mano, eu também acompanho o que você faz na medida do possível também. Eu curto pra caramba, mano, o que você faz, velho. Eu curto muito, assim, eu acho que a ideia que você troca, apesar de nem sempre concordar com o que você tá falando. Bem natural. Eu acho que é um trampo muito foda, mano. Eu espero que você consiga lidar com isso, cara, porque às vezes eu acho que você fala coisas, né, cara, e joga informações que, independente de você concordar ou não, elas são muito difíceis de você processar, tá ligado? E eu acho que o tempo que você tem à disposição, por mais que... E olha que eu vou falar agora quase uma blasfêmia, né? Porque eu falar que seus vídeos não são grandes o suficientes, são quase uma... Mas eu acho que os tópicos que você toca, cara, eles precisariam de conversas tão longas quanto essa que a gente está tendo aqui. Eu coloco muita informação em muito pouco espaço. E ainda assim faço vídeos muito longos. Eu entendo. Eu acho que eu deveria fragmentar isso, né? Eu não sei, na verdade, eu nem vou ousar dizer o que você deveria tentar fazer. Nem eu vou ousar te falar isso, eu só tô te passando a sensação que eu tenho, né? Porque às vezes eu vejo que são assuntos que teriam muitas ramificações, né? E que às vezes se você tivesse outros pontos de vista ali interagindo com você, né? Você, cara, ficaria muito tempo desenrolando sobre isso, né? Porque não é muitas das coisas que você fala não é uma questão de estar certo ou errado, né, cara? Cara, isso aqui é uma ideia, né, mano? Uma ideia que tem muitas ramificações, muitas possibilidades e geraria, né, é uma fonte de conhecimento muito grande, assim, pra, você tá numa mesa com uma galera pensante, né, cara, e trocar ideias sobre isso seria muito da hora. Eu morro de medo de um dia alguém me ver como um Olavo de Carvalho que está certo em tudo que fala, porque eu não tenho a pretensão de estar certo em tudo que eu falo, mas eu quero muito expor a maneira que eu enxergo a coisa, e eu acho que eu acho que por eu enxergar e ser tão fiel àquela forma como eu enxergo, eu falo com uma convicção de quem é dono da verdade. Eu acho que tem uma diferença muito grande nessas coisas, assim. Pelo contrário, eu peço para as pessoas colocarem opinião para ver se eu mudo também, mas sim, eu tenho... É engraçado que esse ano eu recebi muito feedback, cara, de gente que falou, cara, o seu vídeo mudou minha vida, mas também teve muita gente, muito mais do que as pessoas que aceitam cegamente. Tem gente que fala exatamente o que você diz, cara, eu não concordo com metade do que você fala, mas eu gosto muito da maneira como você expõe essas coisas, mesmo quando eu acho que você está completamente errado. E eu acho que a gente deveria ter mais disso, assim, né? Sim, cara, mas aí que tá, entendeu? O problema é foi o começo dessa nossa conversa. O YouTube não é uma plataforma que vai te ajudar. Na verdade, não só o YouTube, mas a galera que está procurando conteúdo no YouTube também, porque o YouTube ele também é um molde de quem o consome, né, cara? Ele não se moldou sozinho, né? Isso é óbvio. A galera também tá buscando por isso, né, cara? Isso acontece direto. Você faz um vídeo de 15 minutos, aparece o cara no comentário e fala, pô, resume pra mim pra 5, porque eu não tenho tempo pra ver tudo isso. Sim. Isso acontece o tempo todo, né, cara? Então, assim, a plataforma, ela também é um reflexo daquilo que as pessoas estão buscando dentro dela, né? Então, ela não é uma plataforma que ela te favorece muito, cara. Por isso que eu acho que, e essa aqui fica só, a única sugestão que eu te daria é de você tentar, cara, mesmo assim, com a stream, porque eu acho que a stream, a live,
ela te favoreceria muito mais nesse sentido, entendeu? Uhum. Porque ela te daria muito mais espaço para você, só que novamente, né, tem todos os problemas envolvidos, né, que a gente Sim. conversou aqui, inclusive, né? Tem todas aquelas coisas que eu falei que são pelas quais eu não faço o trabalho. Sim, mas eu acho que é um cenário que daria esse espaço para você, né, cara, de você iniciar esse assunto, interagir diretamente com o cara, interagir com o comentário em tempo real, que é o que me faz ser tão apaixonado pelo formato de live, né, cara? Não exatamente pela Twitch. Hoje sim a Twitch como plataforma que eu acho que é mais completa, mas principalmente do formato de live, né, cara? De você poder estar expondo a ideia e na hora que você tá falando merda ter alguém pra falar, pô, meu irmão, você tá falando merda. E você, porra, é mesmo? É, por causa disso, e você, porra, é mesmo. Tem razão, cara. Ou o inverso, né? De você mostrar que não, cara, não é merda não. Você se ligou nisso aqui e tal, cara, pode crer. Então, eu não acho que, vendo por esse lado, eu acho que seria sensacional mesmo. E aí eu vou terminar isso aqui com o último segredo. Cara, eu acho uma crueldade com a Lara e com a Lana eu fazer stream, porque eu fico às vezes tipo 8, 10 horas em aula por dia. E aí, se eu tô lendo alguma coisa, vendo algum vídeo, estudando alguma coisa, nem que jogando BDO, por exemplo, elas podem me interromper livremente, deixar a porta aberta, a gente se abraça, conversa. E assim, a Twitch ela pede que você fique um tempo razoavelmente longo ali. E eu acho que seria muito cruel isolar as duas para fora ainda do quarto por mais esse tempo e virar streamer, assim, constante, assim, sabe? Mas é uma ideia a ser considerada ainda. Sim, não, aí realmente esse ponto que você tocou aí já não tem nem muito o que discutir. Sim, cara, são escolhas, né, cara? Você perde um fragmento muito grande da sua vida nesse processo aí. Exatamente. Essa bebê, ela se desenvolve numa velocidade... Você sabe disso, cara, não tem volta. Se você não curte ali, naquela fase, naquele momento, ela cresce no outro dia e você não tem mais. E é uma... principalmente, assim, acho que nesses primeiros 3 anos é um tempo de dar uma desacelerada e dar uma curtida. Não acho que vai diminuir depois, né, a intensidade, mas enfim. Cara, mais uma vez, obrigado do fundo do coração. Eu vou guardar isso daqui com o maior carinho do mundo no canal e espero que você tenha gostado também. Não, foi maneiraço, cara, maneiraço. Foi, sei lá, umas 3 horas ou mais, né? Mas eu acho que ainda foi pouco tempo, ainda acho que... Enfim, quem sabe a gente não faz isso de novo. A gente dá uma continuidade dessa parada aí, porque eu acho que tem um monte de assuntos que ficaram linkados, né? Parece um polvo aí com vários assuntos, vários braços que poderiam ter ainda seguido por mais algumas horas, mas foi maneiraço, cara. Fico felizão de ter trocado essa ideia contigo. Se você tiver feito alguma merda aí, eu gravei também. Sim. Isso me deixa um conforto enorme, cara, de que as coisas vão dar certo dessa vez. Mas é isso, cara. Muito obrigado aí de novo pelo espaço e essa parada. Vamos aí pra próxima e vamos que vamos. Grande abraço, mano. É nóis.